Fala galera do Mercado Imob, eu sou Leonardo Diogo e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, valorização de imóvel. O que valoriza um imóvel? O que desvaloriza um imóvel? Hoje você vai saber algumas dicas aí, ou talvez as principais delas, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, para que você faça o melhor negócio comprando e o melhor negócio vendendo. Então fica nesse vídeo até o final, espero depois da nossa vinheta. Vai lá! Antes da gente começar o vídeo, hoje já quero fazer uma chamada logo de cara. Clique no botão inscreva-se, comente, compartilhe, faça aí o seu comentário, o que você achou do vídeo ao final. É claro que isso aqui é tudo feito com muita dedicação aí para você. Eu tô gravando aqui hoje da obra, porque a gente terminou uma gravação da websérie Casa do Zero. Vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, caso você ainda não conheça. E eu tenho também um curso hoje que ensina a como financiar imóveis através de recursos, da Caixa, recurso de financiamento de aquisição de terreno e construção. E a gente já terminou a nossa primeira turma, foi super legal. Se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, cadastre-se agora, www.casadozero.com.br. A gente vai abrir novas turmas aí em breve, provavelmente dentro de algumas semanas, tá bom? Então fique ligado que eu ensino o passo a passo de como que você constrói utilizando recurso de financiamento, tá bom? Fica ligado. Falar sobre valorização de imóveis nada mais é do que falar de todos os critérios na hora de comprar ali o seu imóvel. Seja uma casa ou uma casa de condomínio, uma casa de bairro, um lote, um imóvel comercial, qualquer finalidade que seja, existe a necessidade de você colocar alguns critérios. Basicamente, esses critérios vão definir muito sobre a valorização do seu imóvel. É claro que muitos itens valem para um tipo de imóvel ou outro tipo de imóvel. Por exemplo, a questão de uma vista, de um andar, por exemplo, está relacionada a um apartamento. Se você vai olhar uma casa, já não é a mesma vista que a gente está comparando. Porém, vista é um item que eu vou falar aqui, porque faz sentido como item de valorização. Então, entenda que existem critérios iguais para situações e aplicações diferentes, beleza? Bom, o primeiro aqui que eu vou listar é com relação ao que o pessoal mais comenta, mais prioriza, a localização. Tem inclusive uma frase no mercado de vendas, no mercado de corretores imobiliários, que fala o seguinte: qual que é o principal ponto importante de um imóvel? Localização. O segundo, localização, e o terceiro, localização. Por quê? Porque realmente a localização influencia demais. Se você for parar para pensar, a localização ela define o seu ponto geográfico na cidade, ela define, por exemplo, a distância que você vai percorrer para as conveniências que você precisa, a distância do seu trabalho, a distância de levar o filho no colégio. E aí, essa localização ela tem que ser levada em conta por dois momentos, por duas situações. A localização que já existe, ou seja, é aquela que já está, ela já acontece, ela já está desenvolvida, a cidade já está desenvolvida, os comércios já estão desenvolvidos, ou a localização futura. Porque às vezes você vai comprar, por exemplo, no caso de condomínios fechados, normalmente eles ficam um pouco mais afastados da cidade. O que você compra nesse caso? A localização futura. É a possibilidade de você morar bem a médio e longo prazo, porque os comércios vão se estabelecer, a região vai melhorar. Então, são dois tipos de localização que influenciam. Mas é importante que você saiba que localização é o prioritário. Se você escolhe um imóvel com uma boa localização, você já acerta boa parte do que você vai escolher naquele imóvel. Um outro ponto é com relação à infraestrutura. Falei para vocês, esses comércios e tudo mais, mas não só de comércio é feito, A infraestrutura do local. Ou seja, se você compra, por exemplo, um condomínio de prédios, se você compra um condomínio fechado, se você está dentro desses ambientes ou de bairros abertos, qual é a infraestrutura? Já tem asfalto, já tem água encanada, já tem iluminação pública, já tem esgoto, já tem praça, já tem parque, já tem lago. O que tem de infraestrutura? Esse é um ponto que conta bastante também. Então, esse item, ele tende a se valorizar, inclusive, de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo. Quando você mora de frente a um lago, por exemplo, um parque que tem um lago, quanto isso custa? É até subjetivo.
Tem parques que se valorizam 50%, dependendo da região, dependendo da cidade, do momento. Então, morar com proximidade a infraestruturas conta muito, agrega muito, até algo descolado do mercado. É difícil dizer aqui que vai valorizar 5, 10, 15, 20%. Às vezes vai valorizar até mais do que isso. Um outro item que valoriza também um imóvel é com relação a diferenciais tecnológicos. Quando eu falo tecnológico, não significa eletrônico, não significa digital, pode até ser, mas o tecnológico é no sentido de tecnologias. O que tem de diferente naquele imóvel que você está comprando? Ele tem uma fechadura eletrônica, ele tem um sistema de esgoto diferente, um tratamento de água, um tipo de energia solar. Quer dizer, quais são os diferenciais tecnológicos que possuem naquele imóvel? Isso hoje é um fator forte de valorização. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento muito específico sobre a questão sustentável, inclusive já entrando até no nosso próximo ponto aqui, a questão sustentável. Ou seja, se você tem uma casa que seja sustentável, se você tem um lote que tem um sistema diferente no condomínio ou no bairro, isso já conta como item de valorização. Ou se você compra, por exemplo, um apartamento que o prédio tem um sistema de separação de resíduos, separação de lixo, que tem um sistema de tratamento de água, tratamento de esgoto, tudo são coisas hoje tecnológicas que ajudam e que facilitam, por exemplo, na hora de uma revenda, na hora de valorização do seu imóvel. Então, já vou colocar 2 itens aqui. Então, recapitulando, diferenciais tecnológicos e sustentabilidade. São 2 itens que estão muito em pauta e eu quero muito que você fique ligado, principalmente na questão da sustentabilidade. As pessoas querem hoje não somente comprar um imóvel, elas querem sentir que aquele imóvel está impactando positivamente para a sociedade, para a natureza, para o ecossistema. Fique muito ligado nisso. Apesar de que na pandemia a gente ficou um pouco distante desses lugares, agora a gente deve voltar com força total, que são as áreas comuns, as áreas sociais, seja de condomínio, é o que eu falo sempre, não importa, se for um prédio vai ter área social, se for um condomínio vai ter ali as suas áreas de convivência, se for um bairro vai ter ali uma praça, um jardim, um lago, o que quer que seja. Mas essas áreas comuns, essas áreas sociais também contam muito na valorização. Normalmente essas áreas hoje elas são planejadas pensando na beleza e na usabilidade. Então as pessoas vão utilizar e ao mesmo tempo vão ser lugares meio que instagramáveis, lugares para fazer foto, lugares realmente para contemplação, tá? Então foque muito nesse item também. Tenha um olhar crítico com relação ao todo. Vou dar um exemplo. Aqui nesse condomínio não tinha nada relacionado a lazer. Tinha uma quadra ali de futebol que as pessoas nem usavam muito, ficava num lugar não muito legal no condomínio. Depois o condomínio entrou, inclusive teve que entrar na justiça para poder utilizar essa área. Ela era uma área reservada no condomínio, mas aí o condomínio conseguiu a liberação dessa área entrando na justiça. Ela conseguiu uma quadra e hoje tem uma quadra toda de esporte. E aí eu pergunto para vocês, era um item que não tinha e agora tem. Houve-se um investimento dentro do condomínio, teve que ratear, tal, as pessoas pagaram por aquilo, mas o percentual de valorização foi muito maior do que a contribuição que eu fiz. Eu me lembro que foi algo em torno de uns R$1.000 que cada proprietário de lote teve que contribuir, né, moradores, e R$1.000, beleza. Quanto se valorizou no imóvel por conta de uma quadra dessa? Foi um investimento de mais de R$1 milhão. Ou seja, foi muito mais válido eu pagar R$1.000 para poder ter essa quadra poliesportiva, com uma academia, com quadra de tênis, com campo sintético de futebol, do que, né? Foi muito melhor eu ter investido do que ter ficado parado. Ou seja, o imóvel se valorizou, inclusive com esse investimento, com essa benfeitoria. Então, as áreas comuns, elas contam muito também na hora de você ter aí uma valorização desse imóvel. Mas um cuidado, pessoal, não necessariamente áreas muito luxuosas, áreas comuns extremamente imponentes e que gastam muito, são sinônimo também somente de valorização. Tem que tomar cuidado também com as taxas de condomínio, ou seja, quanto menor a taxa de condomínio,
maior é o potencial de valorização daquele imóvel. Ficou ligado nisso? Menor a taxa de condomínio, maior o potencial de valorização. Por quê? Porque significa que você terá mais pessoas atraídas por esse imóvel. Vou dar um exemplo, usando aqui o próprio condomínio aqui. Esse condomínio tem um custo de condomínio de R$ 240 por mês, no momento atual, e já tem bastante tempo que ele está segurando essa taxa. Detalhe, a água aqui é inclusa no condomínio. Olha que interessante. Comenta aí agora se você acha que R$ 240 de condomínio para ter quadra, segurança, para ter água já inclusa, se você acha R$ 240 caro ou barato. Particularmente, eu acho barato, porque se eu comparo com outros lugares, R$ 240 não é o condomínio de quase nenhum condomínio, né? Então, olha que interessante. Vocês concordam que nesse caso, este condomínio tem um potencial de valorização melhor em decorrência do condomínio mais baixo? Fique aí a dica e comente aí o que você acha. Um outro ponto que não necessariamente é comum, não é tão comum assim, mas hoje as incorporadoras, as construtoras, loteadoras têm adotado isso como um critério, é com relação a assinaturas. Um empreendimento ele pode ser assinado com um paisagista, com um decorador, com um arquiteto, ou seja, podem ter assinaturas, pessoas específicas, empresas específicas que fizeram um trabalho lá e aquilo se valorizou. Então, normalmente, esses artistas, esses profissionais, essas empresas têm aí um potencial de valorização quando a gente fala sobre itens de maior valor agregado, tá? Aí geralmente são produtos já de ticket um pouco mais alto, né? De médio, alto padrão, quando você fala dessas assinaturas. Então, isso também valoriza na hora de você comprar ou vender aí o seu imóvel. Um outro item não menos importante, e claro que são para imóveis que já estão prontos, né, habitáveis, é com relação à planta. Pessoal, a planta da casa, o jeito que você tem ali o seu apartamento, a sua casa, são realmente fatores que mudam completamente a valorização. Quando eu falo sobre planta, eu falo sobre integração de ambientes, sobre dimensões, sobre fachada, sobre espaços entre ambientes. Ou seja, eu falo sobre tudo, né? A planta define exatamente como que vai ser a área de circulação da casa, a área de convivência. Vou deixar até um vídeo aqui meu que eu gravei mostrando uma casa, né? Mostrando toda uma casa construída que eu fiz. Então, dá um insight legal sobre a planta que você quer fazer, porque você tem que pensar em espaço, você tem que pensar em circulação, em movimento. Fica ligado, no próximo vídeo, inclusive, da nossa websérie Casa do Zero, eu vou mostrar essa obra aqui, essa casa em detalhes para você, o que foi pensado, o que foi planejado com relação a essa planta, e você vai ver se isso faz sentido para você. Então, realmente, a planta faz muita diferença. Então, hoje, olhe conceitos de integração, olhe conceitos de áreas de circulação, quantos ambientes estão sendo construídos naquele espaço, tá? E claro, sempre levando hoje para o lado também da decoração. A decoração faz milagre, faz milagre. Você pode ter uma casa de 100 metros quadrados mal distribuída e uma casa de 50 metros quadrados bem distribuída, bem feita, bem decorada, que fica até melhor, mais aconchegante e por aí vai. Então, fique apegado à planta, porque as plantas hoje de apartamentos e de casas fazem mais diferença às vezes do que a própria metragem em si envolvida, dependendo da forma como ela foi construída. Bom, um próximo ponto é com relação à orientação solar. O sol influencia para o seu imóvel. Então, isso não tem um critério, tá? Não tem uma regra. Tem regiões, por exemplo, que valorizam mais o sol da tarde, outros o sol da manhã. Então isso eu não vou colocar aqui como um ponto de critério, é só um ponto de atenção. Se você, por exemplo, está na região sul do país, você já valoriza mais a exposição de sol. Se você está na região norte ou centro-norte, você já valoriza uma incidência menor de sol nas áreas que você mais convive na casa. Então isso depende muito. Mas uns pontos aqui que você tem que se ligar é o seguinte, olha, se você tem uma varanda com maior incidência solar, por exemplo, e essa varanda precisa ser climatizada, você vai precisar de um ar-condicionado maior. Consequentemente, você vai gastar mais energia. Por outro lado, se você tem uma área de lazer, por exemplo, com piscina, churrasqueira, enfim, brinquedos para criança, provavelmente você vai querer uma incidência maior de sol, porque você vai tomar ali um sol, pegar um bronze, tomar
um banho de piscina, confraternizar com os amigos, então aí a incidência de sol já faz mais sentido. Então são só reflexões para você ficar um pouco ligado na incidência de sol, como que é o sol nesse seu imóvel. Fique ligado nisso. Lembrando hoje, e eu já puxei um gancho aqui com relação à vista. Vista é o nosso próximo item de valorização. Detalhe, vistas nunca foram tão valorizadas quanto hoje. As pessoas até preferem morar em imóveis às vezes até menores, até mais compactos, mas que tenham uma vista livre, que tenham uma vista bonita, que tenham um pôr do sol encantador, que tenha um arco-íris, que tenha, enfim, visões diferentes. As pessoas ultimamente têm valorizado muito a questão da vista, uma vista para mata, uma vista para um lago, enfim, para um parque, para verde ou para sol. Então, pense muito nisso. Você gosta de vistas? Eu sou apaixonado por vistas, visões, né? Tem gente que não se preocupa muito com isso e está tudo certo, mas a maioria das pessoas hoje tem valorizado bastante a questão da vista. Então, pense nisso. A vista faz diferença para você? Hoje, uma vista pode valorizar até 50, 100, 200 mil reais de um imóvel em comparação com outro, só pela exclusividade. Eu fiz uma casa em um condomínio que tinha, por exemplo, uma vista livre definitivo para uma pracinha toda, quase que uma pracinha privativa. Isso basicamente valorizava ali uns 50 mil reais dessa casa, em comparação com qualquer outra. Por quê? Porque era exclusivo, porque tinha uma visão privilegiada. Então fique ligado que isso faz toda a diferença. Bom, o próximo item que eu vou passar rápido nele é com relação à segurança. Se você tem um imóvel que tem a segurança já envolvida, com certeza isso ajuda bastante. A gente mora no Brasil e segurança é um item sim que as pessoas levam muito em consideração. Seja condomínio fechado, seja prédios, empreendimentos, apartamentos ou bairros abertos, mas que tem um sistema de segurança, tudo isso conta muito na hora de uma valorização do imóvel. Imóveis que têm pouca segurança, que passam pouca segurança para quem vai comprar, normalmente tem uma valorização menor. Um outro item bem importante para valorização é com relação a vagas de garagem. Apesar de a gente estar vivendo um momento que tem motoristas de aplicativo e tudo mais, as vagas de garagem ainda fazem muita diferença. Então, olhem bastante para a questão de vagas. Se você compra uma casa, quantas vagas de garagem ela tem? Se você compra um apartamento, ela tem 1, 2, 3 vagas de garagem. Saia do senso comum também. Eu até gravei um vídeo, vou deixar o link aqui também. Eu comprei um apartamento de 1 quarto na planta, sem vaga de garagem. Então eu estou apostando em uma outra ideia, em uma outra situação. Então não fique também no senso comum de que tudo tem que ter vaga de garagem, tá? Mas dependendo do imóvel, pense sobre isso. Na hora de comprar, você precisa realmente refletir se a sua família vai crescer, se ela vai diminuir, se os seus carros vão aumentar ou vão diminuir. Fique ligado nisso. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Se você é de qualquer região do Brasil, comente aí quais são os fatores. Às vezes tem itens aqui de valorização que eu nem estou comentando, eu estou tentando citar os principais, mas comente aí quais são os itens que compõem a valorização de um imóvel na sua cidade, na sua região. Deve ter coisa que eu nem falei aqui e que deve fazer toda a diferença aí na sua cidade. Um outro item também, pessoal, é com relação à qualidade construtiva. Faz muita diferença essa qualidade, esse padrão. Por quê? Se você tem um padrão muito inferior, e não necessariamente eu estou dizendo que tem que ser um piso grande, um piso caro, não, mas a qualidade construtiva. Se aquela parede não tem rachaduras, se aquele piso não tem um trincado, se aquele piso foi bem assentado, se aquela pedra foi bem colocada, é isso. Não necessariamente o padrão construtivo é relacionado à qualidade construtiva. A qualidade não importa para o material. Você pode ter os materiais mais baratos, mas uma boa qualidade construtiva, correto? Assim como você pode ter os materiais mais nobres do mundo e ter uma baixa qualidade construtiva. Então, o médio, alto, baixo padrão está muito mais relacionado normalmente à qualidade construtiva, não somente materiais utilizados. Fique ligado aí. Um item também que conta bastante, e aí tem a ver um pouco com a posição solar e com a vista, é com relação à altura, né? Quer dizer, qual é a altura que você tem do seu imóvel, do seu apartamento, principalmente no caso de apartamentos. Normalmente apartamentos com visão mais alta, mais privilegiada, são mais caros. Ou seja, se eu sei disso,
Consequentemente, mais baixos tendem a ser um pouco mais baratos, ficam mais próximos do barulho, da poeira e, enfim, das áreas comuns. Então, normalmente as coberturas aí, né, as penthouses ou os apartamentos acima de 20 andares, normalmente são mais caros. Assim como casas, porque os lotes que têm uma posição mais privilegiada, consequentemente uma vista melhor, uma visão mais privilegiada, eles também tendem a ser mais caros, ou aqueles que são numa localização mais nobre dentro de um condomínio ou de um bairro. Então fique ligado nisso, que a altura e a posição também desse terreno ou desse apartamento faz diferença. E para finalizar, e esse sim, parece até besteira o que eu vou falar, mas ele é um dos que mais contam, é com relação à documentação. Quando você tem um imóvel com toda a documentação regular, você tem muito mais potencial de valorização. Parece besteira, mas no Brasil a gente tem uma taxa de praticamente 50% de imóveis, isso 50%, de imóveis que são chamados imóveis com contrato de gaveta, ou seja, eles não têm registro de imóvel, eles não têm registro de matrícula. Ou seja, o que isso influencia? Influencia que um imóvel que não tem registro, ele não possibilita, por exemplo, a transferência legal desse imóvel para uma outra pessoa. Ele não permite, por exemplo, financiamento imobiliário através de banco, porque os bancos não fazem financiamento quando não tem toda a documentação. Então tem uma série de pontos que realmente são prejudicados quando você não tem a documentação toda daquele imóvel. Ou seja, você precisa ter a documentação regular, por exemplo, as certidões de matrícula, os registros desse imóvel, IPTUs pagos, condomínios pagos, ou seja, nenhum tipo de ação, né, ou débito, ações trabalhistas, débitos realmente com aquele imóvel, com aquele empreendimento. Então, todos esses fatores contam muito. E é claro que você precisa ficar muito ligado nessa hora. Um corretor, uma imobiliária ou a própria construtora pode te ajudar, deve te ajudar inclusive a fazer realmente a melhor compra do imóvel, ou se você estiver vendendo, te ajudar a regularizar o seu imóvel para que aquele imóvel valha mais, porque senão ele vai ser vendido de uma forma que vai valorizar pouco, tá? Então fique ligado nisso. Espero que você tenha gostado aqui das nossas dicas, são vários pontos. Comenta aqui no nosso canal, fala o que valoriza mais aí na sua região. Espero que você tenha gostado e eu te espero no nosso próximo vídeo. Então, até lá!